Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Nós hoje vamos dar continuidade aqui aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus, ensinamentos preciosos que todos nós cristãos devemos seguir, porque essa é a nossa bússola, a nossa razão realmente de estarmos aqui nesse mundo. Não existe outra razão para estarmos aqui se não formos para obedecer a Deus e seguir aquilo que Ele deixou para que nós venhamos seguir. E aqui no livro de Mateus, ainda falando no livro de Mateus, embora todos os evangelhos, tanto Mateus como Marcos, Lucas e João, eles apontam aqui os ensinamentos de Jesus. E depois as cartas dos apóstolos, como eu tinha dito já aqui, também fala sobre os ensinamentos de Cristo para a igreja. Então, para a igreja que veio a existir depois que Jesus passou dessa terra e partiu para o céu. E os discípulos continuaram pregando o evangelho e hoje nós fazemos a mesma coisa. O Atos dos Apóstolos, hoje eles continuam aqui na igreja de Cristo hoje em dia nesse mundo. E nós temos que seguir aquilo que Ele nos ensinou, aquilo que Ele nos apontou a fazer. Porque sim, isso é o certo, isso de fato é um manancial de vida para todos nós. É seguirmos aquilo que Ele deseja que nós venhamos seguir. E aqui no livro de Mateus, no vídeo passado, no áudio passado, nós falamos aqui sobre as bem-aventuranças, sobre as pessoas que são felizes. E sabe, primeiramente, a primeira coisa que Jesus ele veio ensinando, antes mesmo de fazer milagres, isso para mostrar para mim, para você e para toda a igreja dele, que o que mais importa é a vida espiritual, é o comportamento santo que nós devemos ter nesse mundo. Tem pessoas que se preocupam somente com milagres. Isso tem que acontecer porque Jesus assim, ele faz milagres, ele quer se manifestar na vida dos seus filhos, do seu povo. Mas nós temos que entender que existe um princípio. O princípio de tudo é nos reconciliarmos com Deus. E para nós nos reconciliarmos com Deus, nós temos que o aceitar de todo o coração, se render a Ele, aos seus ensinamentos, se batizar nas águas e também seguir aquilo que Ele deixou para nós seguirmos, que é ter uma vida santa nesse mundo. E santo não é uma pessoa perfeita, mas ser uma pessoa separada do pecado. E aqui os primeiros ensinamentos de Jesus, antes mesmo dele realizar milagres, o primeiro milagre de Jesus foi num casamento, né, transformando a água em vinho, mas isso vai ficar para o nosso próximo vídeo, para o nosso próximo áudio. O primeiro milagre foi num casamento, mas antes de Jesus começar o seu ministério fazendo milagres, mostrando o poder de Deus, o poder da fé, ele começou ensinando princípios espirituais, princípios de santificação, princípios de santidade, princípios que nos levam de fato a ter comunhão com Deus, porque Deus ele não se alia com o pecado. Deus ele não deseja que eu viva no pecado, embora seja pecador, embora você que me ouve agora, que me vê nesse momento, também seja pecador ou pecadora, mas Deus não quer que nós venhamos viver no pecado. Por isso Jesus ele vem ensinando princípios básicos para uma vida cristã, princípios de santificação que nos levam então, melhor dizendo, a agradarmos a Deus. Então nós vamos ver aqui a continuação do Sermão da Montanha. Jesus no Sermão da Montanha falou quem são as pessoas felizes no capítulo 5, onde nós vimos aqui já, e ele continua dizendo, falando do Sermão da Montanha, dos ensinamentos sobre santificação, sobre o que Deus de fato espera de nós. Ele continua falando tanto no capítulo 6 como no capítulo 7, logo depois então ele começa a realizar os milagres. E aqui no capítulo 5 do livro de Mateus, no versículo 13, ele começa dizendo e aqui no versículo 13 desse capítulo 5 diz que os discípulos são o sal da terra. E como eu sou discípula de Jesus e você também é discípulo de Jesus, então você também é o sal da terra. Jesus ele falou assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Veja que o sal ele foi feito para dar sabor. Então Deus, quando Jesus ele fala aqui, ele quer dizer que eu e você como discípulos, nós devemos fazer a diferença nesse mundo. Nós devemos dar sabor a esse mundo.
Nós devemos ser, sabe, aquele que Deus usa para chegar às pessoas uma palavra, um aconchego, sabe, chegar às pessoas a presença de Deus. E quantas são as pessoas que elas vivem nesse mundo e ninguém consegue identificar ela como uma cristã, como um cristão. As pessoas confundem elas até com pessoas ímpias, porque ela não tem diferença do ímpio. O comportamento dela é a mesma coisa que o ímpio. E Jesus, ele quer que a igreja, que os discípulos dele se santifiquem. E como se santificar? Sendo esse sal aqui, sendo esse sal da terra, dando sabor a essa terra, agindo de forma diferente da que o mundo age. E ele continua dizendo assim: os discípulos são os discípulos à luz do mundo. Vós sois, no versículo 14 desse capítulo 5 do Evangelho de Mateus, diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, essa é a vontade de Deus para a minha vida e também para a sua vida. Como eu estava falando antes, Deus, ele deseja, antes mesmo até de Jesus começar a sua obra de milagres, fazendo milagres na vida das pessoas, ele fez questão de salientar aqui, de ressaltar aqui, que nós devemos ser diferentes, que a nossa vida nesse mundo não pode ser igual à vida do incrédulo, à vida do ímpio. Nós devemos ser esse sal, nós devemos ser esse que dá sabor a esse mundo, nós devemos ser essa luz que ilumina. Nossa vida tem que ser diferente, as pessoas têm que olhar para nós e ver essa diferença. Nós não devemos falar como as pessoas desse mundo falam, nós não devemos ter o mesmo dialeto que as pessoas desse mundo têm, nós não devemos ter os pensamentos incrédulos, sabe, que as pessoas desse mundo têm. Nós devemos ser diferentes. E tudo começa com essa santificação, com essa separação. Voltando a dizer, nós não somos perfeitos, nós somos pecadores, mas mesmo pecadores nós devemos ter a santificação. Ou seja, o que é ser uma pessoa santa? É ser uma pessoa separada desse mundo. A palavra santa é a mesma coisa que separada. Nós devemos ser separados, ou seja, sermos diferentes desse mundo, andarmos na contramão desse mundo, termos sentimentos e pensamentos e atitudes diferentes, para que então sejamos esse sal aqui que dá sabor, que não é insípido, porque quando o sal é insípido não presta para nada, e nós não podemos ser assim. Deus, ele quer olhar para nós e quer ver em nós frutos, mas nós vamos falar a respeito de frutos mais para frente. Por agora, nós vamos ficar por aqui. Vamos fazer agora uma oração pedindo para que Deus nos ajude a sermos esse sal e essa luz desse mundo, para que então Ele possa ser glorificado através da minha vida e também da sua vida. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, te louvamos por essa palavra e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos santifique, que o Senhor venha limpar o nosso coração, que o Senhor venha agora nos lavar no teu sangue, meu Pai. Assim como uma mãe, quando tem o seu bebê, e ela pega aquele bebê e ela banha aquele bebê, ela troca a fralda, ela limpa, ela cuida. Nós dependemos de Ti, Senhor. O Teu sangue foi derramado para que, então, os nossos pecados fossem lavados. Então pedimos a Ti nessa hora que o Senhor venha com o Teu sangue. Esse irmão e essa irmã que ora comigo agora, que o Senhor venha agora com o Teu sangue. Purificar, meu Pai, o nosso pensamento, os nossos pensamentos, purificar os nossos sentimentos, purificar as nossas ações, atitudes, obras, para que então, meu Pai, possamos ser santos nesse mundo. Não deixar de ser pecadores, porque enquanto estamos nessa natureza somos pecadores, mas que sejamos pessoas separadas, para que o Senhor através de nós seja glorificado, para que nós possamos dar sabor a esse mundo e também iluminar a esse mundo. Pedimos isso a Ti, cremos que o Senhor está trabalhando agora no coração e na mente de cada um de nós. Te agradecemos e te louvamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que o Senhor abençoe o nosso dia, a nossa vida, em nome
do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus. Eu te aguardo aqui nos próximos vídeos falando e ensinando sobre a palavra de Deus, sobre os ensinamentos que Jesus ele deixou para cada um de nós seguirmos. Fique com Deus e tenha a paz.